Bom, boa noite a todos, boa noite que nos acompanha aqui. Quero agradecer a presença da nossa presidente da Casan, a Roberta Mais dos Anjos, ela que vem falar um pouquinho na frente parlamentar com relação à questão do saneamento básico de Santa Catarina. Quero agradecer a presença da presidente Roberta, porque, na verdade, esse é um bate-papo informal, a frente parlamentar não tem nenhuma formalidade assim típica, né? Não, na verdade, as frentes são formadas com o objetivo de colher informações, as coisas que estão acontecendo no Estado, né? E também para a Assembleia cumprir uma missão constitucional dela de fiscalizar. Uns deputados estão mais atuantes com uma pauta. Os outros deputados estão com outra pauta. Os deputados, por exemplo, assim, eu posso citar, por exemplo, os deputados que são do Oeste, do Extremo Oeste, estão mais preocupados com a questão da agricultura, a questão da exportação, da suinicultura, a exportação de aves. Outros deputados são mais ligados à área industrial, portanto, eles fazem os debates da área da indústria de Santa Catarina. Tem os deputados que são mais ligados à área da cultura, da educação, então trabalham as questões ligadas efetivamente a essas pautas, outros com a segurança pública. Então, as frentes parlamentares, para que a senhora tenha conhecimento, nada mais são do que os instrumentos de debate da pauta que atrai o deputado e a forma dele poder de Assembleia, construir um espaço importante, que é de conhecer como o governo atua em determinada demanda, ou então a oportunidade que o deputado tem de ouvir certas demandas para poder fazer os encaminhamentos. Porque aqui na Assembleia Legislativa os deputados nada mais fazem do que ouvir e propor soluções e propor ideias, né? Ouvir e distribuir essas ideias fazendo os melhoramentos. Então a nossa frente parlamentar tem esse sentido. Nós somos só 3 deputados. Hoje, infelizmente, a gente tem uma ausência dos deputados mais atuantes, que são o deputado Márcio Machado, que é extremamente ligado à questão ambiental, e o deputado Mocelin, que é o que defende muito a questão dos emissários submarinos, especificamente. Então, para não constranger a senhora, não sei se a senhora teve conhecimento da pauta que a gente ia tratar aqui? Nós vamos falar que era para falar sobre saneamento. O saneamento do Estado de Santa Catarina dos dados. Então é o seguinte, a gente tem, ainda que Santa Catarina esteja ocupando, assim, não é a rabeira em questão de saneamento básico, nas suas 3, 4 categorias, né? Tratamento de esgoto, a coleta de resíduos, a drenagem, a água. Ainda que Santa Catarina não esteja lá na última rabeira dos estados, nós estamos aí na posição 19, 18, né? No país, o que efetivamente preocupa, porque nós somos um estado diferenciado especificamente, né? A gente é um estado um pouco mais, digamos assim, evoluído, né? No país, e esses números nos preocupam. Nós estamos perdendo em questão de saneamento básico para São Paulo, que é gigante, né? E tem toda a questão industrial. Nós estamos perdendo para o Paraná, que é um estado que tem muita concentração de saneamento básico, principalmente nas pequenas cidades, as pequenas cidades do interior do Paraná. Minas Gerais, que é um estado que avançou muito em questões de saneamento básico. Há uma preocupação muito grande, por exemplo, com as cidades, as 3 maiores cidades do estado, por exemplo, Florianópolis, Blumenau, Joinville, as posições dentro do estado de Santa Catarina ainda são preocupantes, né? Nós tivemos aí, por exemplo, Florianópolis ocupando a 58ª posição em termos de saneamento básico no estado. Quer dizer, tem 57 cidades à frente de Florianópolis. Nós temos, então, Blumenau ocupando a 60ª cidade em questão de tratamento do esgoto do estado, segundo os índices de 2018, e Joinville, que é a maior preocupação, a maior cidade do estado de Santa Catarina, tem 81 cidades à frente de Joinville em questões de saneamento básico. Há uma preocupação muito grande das pessoas que vivem nesse município, porque se compararmos os dados com 2016, 2017 e 2018, nós vimos que as grandes cidades ficam estáveis.
em relação aos pequenos municípios. Os pequenos municípios eles estão avançando em questão de saneabilidade das suas próprias saneabilidades, enquanto que as grandes cidades estão diminuindo seus índices de esgotamento muito lentamente, né? Um desafio muito grande. Então, isso tem nos preocupado significativamente, essa questão do tratamento básico. Eu também acompanhei, na época do governo do Luiz Henrique, uma proposta muito interessante, boa noite, uma proposta muito interessante de questão de tratamento básico do litoral de Santa Catarina, através do financiamento do JAICA, né? Se eu não me engano, um financiamento que foi firmado com o JAICA, que permitiu, por exemplo, que municípios do litoral de Santa Catarina avançassem significativamente na questão do tratamento de esgoto de água, de armazenamento de água. Por exemplo, posso citar cidades de Barra Velha, Pissarras, que tiveram significativo avanço, Porto Belo, que teve um significativo avanço com relação a investimentos da Casan. Lamentavelmente, a cidade, que é a minha cidade, Penha, acabou abortando. Eu lembro que o presidente era o ex-senador Dalírio Beber, que acabou abortando a proposta de saneamento básico que estava sendo implantada lá no município de Penha, que acabou ficando pelo caminho, pela privatização do sistema. E, passado esse projeto JAICA, as coisas não andaram muito. Agora nós estamos ouvindo o envolvimento na questão dos emissários submarinos, que parece, há uma informação de que a Casan começa a trabalhar com os emissários submarinos, que seria uma grande sacada para tratar o esgoto com menos custo e com mais rapidez. Já se questionou muito a certificação, a qualidade do esgotamento sanitário através dos emissários submarinos, mas hoje já se tem uma outra posição. Se acredita que os emissários submarinos eles são uma alternativa viável, né, barata, para fazer o tratamento do esgoto litoral. E, para concluir, presidente, a pesquisa a FEComércio, recentemente, a FEComércio, publicada agora, um mês atrás, 2 meses e meio atrás, com relação ao turismo do litoral de Santa Catarina, colocou como o maior desafio, como maior entrave, o saneamento básico. Ou seja, as pessoas identificaram esgoto na praia, lixo, né, falta de água nos municípios, como maior entrave para o desenvolvimento do turismo catarinense, na pesquisa FEComércio. E a gente sabe que o turismo catarinense já representa 13%, 14% do PIB do estado. Então, é muito dinheiro. Então, quando os turistas dizem que, olha, eu tenho preocupação com Santa Catarina porque as praias estão poluídas e porque há lixo nas praias, dentre outras coisas, a pesquisa identificou outros índices, mas o índice que nos interessa aqui com a presença da senhora é especificamente a questão do tratamento de esgoto do litoral. Então, enfim, na verdade, nossa pauta é para a gente conversar um pouquinho dos números do Estado, qual é a proposta da Casan, e também para que a senhora falasse, se tivesse condições, o seu corpo técnico, como estão as questões desses emissários submarinos, se eles vão evoluir, não vão evoluir, se há perspectiva de crescimento, ou se a senhora se sentir desconfortável diante dos questionamentos desse assunto. Deputado, eu agradeço muito pela visita, vou fazer uma nova, né, um levantamento, volto aqui outro dia. Na verdade, não tem formalidade. Nós temos aqui uma audiência que é gravada, depois é publicada, e se a senhora se sentir com desejo de voltar a outra oportunidade, nós também estamos à disposição. Tá certo? O Fábio? Obrigado, Fábio, pela presença. Pode puxar mais perto de você, seu aí. Só para registrar. Fábio Krieger, engenheiro civil, diretor de operação e expansão da Casan. Ótimo, obrigado pela sua presença. E também, assim, aqui é um bate-papo informal, não tem formalidade. Se o senhor quiser intervir, fique à vontade. Nós também vamos limitar a nossa reunião para terminar em 20 minutos. 20, tá. Né? Perfeito. Tá certo? Tudo bem. Se não acabarmos, se não esgotar o tempo antes, 20 minutos é o suficiente para a gente encerrar. Tá ok? Obrigado. Perfeito. Tem a palavra. Boa tarde. Então, vou fazer primeiro algumas considerações em relação, né, aos dados levantados aqui pelo deputado
Em segundo momento, acho que o Fábio pode passar um pouquinho dos dados mais operacionais e técnicos. Então, aqui o prefeito, o deputado. Hoje a Casan está em 195 municípios. E, realmente, Florianópolis está com um valor, né, da porcentagem de cobertura de esgoto, que o deputado falou aqui, só informando que Blumenau e Joinville não são municípios da Casan. Né? O que acontece, então, né, um dos motivos que Florianópolis ainda está com essa cobertura baixa? Hoje, Florianópolis ela tem uma questão ambiental muito respeitada pela sociedade. Então, assim, a Casan, volta e meia, ela consegue o recurso, ela tem um recurso para aplicar. Por exemplo, a gente tem a rede do Campeche, que já está implantada, tem uma rede no Itacorubi, que está implantada, a gente tem rede que está implantando, mas a população ainda fica sempre questionando a estação de tratamento de esgoto. Hoje, a Casan tem uma política que ela não aplica mais a estação de tratamento de esgoto sem ser o nível terciário. O que é o nível terciário? É entregar a água praticamente limpa, pura, só fazendo todo o polimento de nitrogênio e fósforo, né? Então, a gente acaba entregando uma água bem limpa de volta ao meio ambiente, mas a população, mesmo assim, ela acaba questionando. E isso acaba atrasando realmente nossas obras. O deputado colocou muito bem que o nosso estado ele é um estado bom. Se a gente for olhar, né, para o interior do estado, a gente tem belíssimas cidades, né? Tanto que, quando a gente começa a receber os prefeitos na Casan, vários prefeitos ainda eles não querem uma rede coletora de esgoto, porque a cidade funciona muito bem. Pela cultura que a gente tem hoje, principalmente europeia, no nosso estado, muitas das residências ainda têm um tratamento e um cuidado muito bom nas suas residências, principalmente no interior do estado. O prefeito colocou aqui o financiamento... O prefeito, desculpa. O deputado colocou aqui a questão da JAICA. A JAICA, ela realmente veio para atender a região litorânea, né? Barra Velha, Porto Belo, Penha, Bombinhas, Barra do Sul, Pissarras e Florianópolis. Barra Velha, Porto Belo, Penha e Bombinhas, elas abdicaram realmente do recurso. Então, até em Bombinhas, a gente já estava aplicando o recurso e, no meio da obra, no caso, a prefeitura ela saiu do sistema, a gente ficou aplicando o recurso da JAICA só em Barra do Sul, Pissarras e Florianópolis. Hoje, a gente ainda, na Casan, a gente ainda tem essa questão de ter financiamentos externos. A gente hoje é bem atendido por duas agências, tanto a agência francesa como a agência japonesa. E onde a Casan está, a gente tem conseguido, então, fazer as nossas obras para a rede coletora de esgoto, tratamento de esgoto. O deputado colocou muito bem a questão dos emissários submarinos, não que seja uma política nova para a Casan, que a Casan esteja adotando, mas, realmente, o custo é elevado, né? Só que os emissários eles vêm como uma alternativa de disposição oceânica. Ele não vai ser lançado como faz no restante do mundo normalmente, que é lançar o esgoto in natura no mar, mas hoje a gente tem uma estação de tratamento com nível terciário, depois lançando para um emissário submarino. Então, a gente tem essa preocupação de não estar lançando em qualquer lugar o esgoto de qualquer jeito. A gente trata e depois lança. A disposição oceânica é a nossa última alternativa para poder lançar, justamente porque a população, como eu disse, ela tem ainda uma certa resistência de implantar redes coletoras ou então uma estação de tratamento perto de suas residências. Claro que a gente tem alguns casos que, às vezes, né, tem odor, mas hoje, com as novas tecnologias, a gente já tem visto que as estações de tratamento não têm tanto esse odor como a população tinha no passado. Hoje, as novas tecnologias já tratam esse odor e a gente não teria mais problemas. Então, a gente tem alguns municípios que ainda não são atendidos, justamente porque tem questionamentos da rede coletora de esgoto, da estação de tratamento de esgoto, que é o tratamento final. Porto Belo é um caso desses, que a gente vem discutindo com a população aonde implantar uma estação de tratamento. Biguaçu, a gente já começou uma rede coletora e está nessa ainda discussão da estação de tratamento de esgoto. Então, isso atrasa demais as nossas obras e a evolução do saneamento no estado. Acho que o Fábio, daí agora o diretor Fábio, pode falar um pouquinho dos dados mais técnicos, né, do emissário submarino. A discussão do momento aqui, ela já se arrasta, a solução para prover o sul da ilha, né, questão específica de Florianópolis, com coleta e tratamento de esgoto. Então, hoje tem zero de tratamento. A Casan fez, em
Em 2008, 2009, a Casan fez rede coletora no Ribeirão da Ilha, fez numa parcela do bairro Tapera, implantou a rede na área central do bairro Campeche, tinha recurso garantido, na época eram recursos financiados por Ribeirão para a Tapera e um recurso a fundo perdido para o Campeche, que ainda continua até hoje e continua se discutindo. Nós temos uma estação de tratamento em andamento lá que vai poder atender uma parcela do sul da ilha, mas está se discutindo onde lançar esse esgoto, porque uma parcela da sociedade não concorda com a disposição no Rio Tavares, a outra parcela não concorda com o emissário submarino, outra parcela quer que leve para a Bahia Sul. Então, toda essa discussão aí já está há mais de 10 anos. O projeto do sul da ilha ele começou a ser desenhado em 2008 e hoje nós estamos em 2019, nós estamos com mais de 10 anos com recursos já garantidos. Inclusive, a própria JAICA abdicou do projeto Sul da Ilha pela insegurança jurídica. Nós tínhamos ali aproximadamente 130 milhões de reais com recursos dos japoneses e eles chegaram em dado momento e desistiram. Disseram, não, vamos transferir isso para outras áreas para evitar, porque nós não temos segurança jurídica, não sabemos quando que vai poder se implementar as obras. Então, essas questões elas têm dificuldade. A solução do emissário submarino ela já começou a ser discutida lá atrás, em 2010, quando foi firmado um acordo Casan, ICMBio e Prefeitura de Florianópolis para dar uma disposição para o esgoto a ser coletado no sul da ilha. Na oportunidade, a discussão começou e a Casan, então, contratou um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, e esse EIA-RIMA ficou concluído agora, em 2019, início de 2019. Então, o rito agora é submeter a uma audiência pública para que a comunidade, para que todas as organizações tenham conhecimento do estudo que foi realizado. Foram praticamente 3 anos de estudo e os resultados eles mostraram a viabilidade de se implantar um emissário submarino para atender o sul da ilha. O problema é o custo disso. Ele tem um custo avaliado em torno de 50 milhões de dólares por quilômetro implantado. E a solução para o sul da ilha é de, no mínimo, uns 3 quilômetros, que é o ponto onde foi feito o estudo do EIA-RIMA. Então, hoje nós estamos aqui, agendamos uma primeira audiência para apresentar o estudo lá no bairro do Campeche. Aí, numa reunião no Conselho Municipal de Saneamento, uma pré-reunião para avaliar as condições, a discutir a pauta para essa audiência, foi levantado que precisaria ser discutido mais um pouco. Então, essa audiência pública foi transferida para julho. Então, nossa experiência é que até julho a gente já tenha definido essa audiência, o projeto tenha sido analisado, os encaminhamentos da audiência vão ser levados à consideração do IMA, que é o IMA que vai presidir a audiência pública, e aí, de posse do IMA, nós temos a esperança de obter a licença ambiental prévia, porque com a licença ambiental prévia, aí a Casan vai no mercado financeiro, firmar uma parceria ou conseguir algum recurso com alguma agência de fomento para poder implantar, porque hoje a realidade que a gente tem para o sul da ilha é pequena. Então, para alavancar a cobertura de tratamento de esgoto em Florianópolis, nós precisamos necessariamente levar o tratamento até o sul da ilha. O norte da ilha, a região de Canasvieiras, Jureão, são praticamente 100% atendidos. Os ingleses têm obra em andamento, tem um projeto lá que vai ficar concluído até o início de 2020. Nós temos a área central praticamente 100% atendida, só não temos a bacia do Itacorobi, que agora tem uma obra que está se iniciando que vai resolver e deixar a parte central 100% atendida. Mas o sul a Lagoa da Conceição já tem rede, praticamente 70% da Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa já é atendido, então vai ficar a região do Rio Vermelho, que é um próximo passo de investimento, e o sul da ilha, que não tem nada. Tem a rede implantada no Campeche, cuja obra paralisou em 2013, e agora nós estamos construindo uma estação de tratamento, mas não sabemos onde nós vamos lançar esse esgoto. Por isso, a solução do emissário submarino vem ao encontro de todo esse projeto. Se
com o advento dessa solução, a gente consegue não só atender só o Campeche, mas levar o tratamento até o Ribeirão da Ilha, Tapera, Carianos, Ressacada, então todo aquele entorno ali. Aí sim, aí Florianópolis vai conseguir saltar. Infelizmente, a discussão em torno das questões ambientais aqui é muito forte. Então tem as entidades organizadas, as associações e tal. O pessoal, de um lado da Bahia Sul, nós temos a questão do pessoal da maricultura, que tem medo. E do lado do oceano tem o pessoal que tem medo do emissário, quais as implicações que teria um lançamento do efluente tratado. Porque, assim, o que a gente tem fora da tecnologia aplicada em outros lugares do mundo é só feito um pré-tratamento. Então, só se remove sólidos e objetos e lança-se 3, 4 quilômetros mar adentro. Aqui a gente vai tratar esse esgoto para lançar ele. Então, para lançar, vamos praticamente jogar água limpa. Interessante, né? O sujeito não quer um pré-tratamento, mas ele aceita como está hoje, que não tem tratamento nenhum, né? Entendeu? Não tem tratamento nenhum, o sujeito aceita. Mas se disser que ele tem que ter um tratamento alternativo, não, a gente não aceita. Ou seja, a gente aceita o que está hoje, que é tratamento zero. Né? Exato. Então, assim, a Casan está investindo 400 milhões de reais em Florianópolis. Isso é um investimento que já vem desde 2012, com obras de implantação. Nós vamos agora, no segundo semestre, levar a rede e o tratamento para a região do Saco Grande, Monte Verde e João Paulo. Então, praticamente, o norte da ilha vai ficar só a região da Vargem Grande, Vargem Pequena e o Ratones, que vai ficar sem o tratamento, e o Rio Vermelho no lado leste. E que são as próximas etapas a serem avançadas depois dessa implantação, que até 2021. Só que o sul da ilha nós precisamos urgentemente dar uma solução legal e ambiental para isso. A Casan está caminhando. A audiência pública agora do emissário submarino é que a Casan tem a disposição de achar uma solução que atenda a todos. Como disse a presidente Roberta, hoje a gente tem um grande problema, né? É muito difícil a gente instalar uma planta de tratamento em qualquer lugar que seja. Pode ser escondido, mas sempre tem alguém que vai se sentir incomodado e não vai concordar. Mas assim, a tecnologia hoje mudou muito. A gente tem condições e a própria legislação ambiental ela é bem rígida para que se acompanhe o tratamento. Hoje a gente tem muito mais fiscalização do que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando o projeto começou. Hoje você tem vários órgãos fiscalizadores, entidades ambientais, que a gente pode ter condições de ter um dispositivo de tratamento eficiente e seguro. Então, o que a gente nota, Fábio, é que municípios pequenos do interior de Santa Catarina estão fazendo o tratamento de esgoto com recursos próprios. Muitos municípios de Santa Catarina já estão praticamente com os 100%, nunca vai ter, mas praticamente 100% do esgoto tratado. Por exemplo, nós temos uma evolução muito grande em Timbó, com quase 100%, em Timbó não, em Indaial, com quase 100% do esgoto tratado, Jaraguá do Sul, São Ludgero, pequenos municípios com tratamentos com esgoto tratado com recursos próprios. Está certo que são dimensões extremamente insignificantes diante de Florianópolis. Mas o que a gente observa, por exemplo, em Blumenau. Blumenau houve uma evolução muito grande no tratamento de esgoto. Eu fui um crítico, tenho que reconhecer, quando houve a privatização do esgoto. Mas hoje é possível, se sente a evolução do tratamento de esgoto na minha cidade por ordem da privatização. Eu sei que vocês são funcionários da Casan, mas onde houve, em alguns lugares, onde houve a municipalização do sistema, como, por exemplo, Balneário Camboriú, se não me engano, Itapema, se percebeu uma evolução do tratamento de esgoto, né? Através das privatizações. Custou mais caro pelos usuários, mas especificamente acabam dando resultado, um crescimento significativo. Os índices são importantes. Efetivamente, quando o prefeito também tem compromisso, né? Porque alguns municípios houve a privatização e não houve compromisso com o tratamento de esgoto, houve compromisso com a água, né? Que dá dinheiro, a gente sabe disso. A água que dá dinheiro. Então, a perspectiva, senhor presidente, a perspectiva de evolução, de encaminhar esses índices de tratamento de esgoto, mas não só aqui no Florianópolis, mas no estado de Santa Catarina. Qual é a perspectiva
de evolução do tratamento de esgoto? A gente tem lá um cronograma de realizações, de metas a serem cumpridas na Casan? A Casan tem um investimento de 2 bilhões. Né? Ela já investiu praticamente 1 bilhão aí nos últimos 6 anos e tem mais 1.300 agora. Desses aí, tem esses 400 em Florianópolis. Né? E isso está no nosso programa até 2021. Então, aí nós vamos incluir, fechar esse ciclo de obras, que hoje a cobertura nos municípios atendidos pela Casan, todos eles, chega a 24%. Nós vamos, com esses 2 bilhões, fechado o ciclo de investimento, nós vamos chegar a 47% nos 195 municípios cobertos pela Casan. Só abrindo um adendo para o deputado, assim, em Indaial, a primeira etapa do esgoto foi o financiamento do BNDES, contraído pela Prefeitura, e a segunda etapa é com a agência francesa. Então, não foi recurso próprio, porque a gente sabe que é difícil. E o município Quando eu digo assim, recursos não da Casan. Não, mas foi da Casan. É o município lá da Casan. Assim, Balneário Camboriú municipalizou em 2005 e já tinha 90% de coleta e tratamento de esgoto, já pegou o sistema pronto da Casan. Joinville municipalizou também em 2006, eles tinha 6%, hoje eles mal estão chegando a 30% 15 anos depois. Tubarão saiu da Casan e só agora, 15 anos depois, que eles saíram em 2004, só agora, 15 anos depois, privatizado, é que está começando uma obra de esgotamento sanitário. Obviamente que os municípios pequenos ali da região, Orleans, São Ludgero, que tem coisa, eles conseguiram recursos da União, da Funasa especificamente, e a Funasa não tem custo. É um recurso a fundo perdido. E aí eles conseguiram hoje ter 100% de cobertura. E isso é uma iniciativa importante. E como é que está essas privatizações que aconteceram? Os desligamentos do sistema que aconteceram, a gente viu aí pelo estado todo, né? Judicialização e desligamento do sistema. Esses onde o município tinha investimentos da Casan, a Casan tem recebido, está recebendo? Isso está na esfera judicial. Por exemplo, Lages saiu em 2001, o então presidente da Casan saiu, se elegeu prefeito de Lages e saiu do sistema. Só que lá já tinha toda a rede coletora pronta, faltava fazer o tratamento. E aí Lages ficou praticamente 6 a 7 anos para fazer a estação de tratamento, que aí eles conseguiram um recurso da Funasa. E aí o sistema só foi operar agora recentemente, há uns 5 anos atrás. Então, já receberam. A Casan tem uma ação judicial para que isso seja indenizado. Hoje, com a lei do saneamento a partir de 2007, essa figura mudou, porque aí a gente estabelece o contrato de programa, então tem um investimento, o que a Casan investir fica para o município, no final do contrato não tem mais essa discussão, acabou e fica lá amortizado, e só se o município quiser romper esse contrato no meio, tem que avaliar o que ainda que é a amortização, a indenização. Mas o que chama a atenção, assim, para hoje, o que a gente está em visto, tem óbvio, Jaraguá do Sul é um bom exemplo, que realmente Jaraguá tem quase universalizado o esgoto, eles têm, né? A gente sabe que hoje Jaraguá do Sul tem um desafio que não tem água, eles estão tentando procurar agora mananciais, mas a gente tem trocado parcerias e tal, porque hoje é dinâmico isso, então não tem porquê. Que eles têm muito avançado na área de controle de perdas, e o município de Jaraguá tem focado muito nisso. Então, a Casan tem participado de troca de experiências com o pessoal de Jaraguá para trazer essa expertise para nós também. E nós também trocarmos com eles. Entende? Presidente, e quais as frentes de saneamento básico no Estado? Vamos falar, então, só do esgotamento sanitário mesmo. Quais as frentes? As frentes onde a Casan está trabalhando? Nós estamos trabalhando em 15 municípios. 15 municípios, né? Pissarras. Nós temos obra em Pissarras, temos obra em Barra do Sul, estamos trabalhando em Curitibanos, estamos trabalhando em Tuporanga, Otacílio Costa. Tuporanga, Otacílio Costa está em fase de pré-operação, já está entregue, né? Praticamente. Estamos trabalhando em Rio do Sul, estamos trabalhando em Ibirama,
Concórdia, que temos Chapecó. obra finalizando, estamos trabalhando em Chapecó, nós temos obra em Lauro Miller, que vai se concluir até o final do ano, o município de Lauro Miller vai ficar com 70% de cobertura, é um financiamento da Caixa. Né? Florianópolis também. Florianópolis, e com relação ao compromisso os compromissos financeiros da Casan com essas agências internacionais, estão sendo cumpridos? Os pagamentos estão sendo feitos rigorosamente? Sim, a gente tem os financiamentos, né? A JAICA, ela tinha um tempo de carência, então a gente já começou a amortizar o valor que a gente começou a fazer os desembolsos. A gente ainda está com o programa em andamento. A gente tem o último desembolso em 2021. Então, até lá, a gente termina as nossas obras e passa, então, a receber de volta os investimentos, mas amortizando a JAICA. A AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, a gente também já tem, eles fizeram os depósitos e a gente, então, já está fazendo jus a esses depósitos e estamos terminando agora os investimentos em obras. E, com relação, por exemplo, os recursos para o setor? Eu vi uma declaração do governador de que, efetivamente, ele apoia, né, junto com outros governadores, a parceria público-privada de investimentos em obras de saneamento nos seus eixos. O mercado internacional está disposto a investimentos no setor? Tem dinheiro disponível para investimentos em obras de esgotamento sanitário? Então, hoje, a Casan, como a gente falou, né, a gente está em 195 municípios. Se a gente quisesse investir de imediato em todos os municípios, não teria como, claro, né? Mas a gente tem todo um cronograma para atender todos de maneira equilibrada e fazer a viabilidade. Então, a gente também sabe que hoje a gente precisa também da empresa privada trabalhando com a Casan de forma equilibrada, tendo mercado para os dois setores, né? Não excluindo nenhum nem outro. Então, a Casan vê com bons olhos as empresas privadas? Sim, hoje a gente trabalha tem alguns municípios que a gente já trabalha em parceria, tem conversado até com as empresas que trabalham já aqui em Santa Catarina, não excluindo, mas uma respeitando cada uma o trabalho da outra. Então, isso não teria problema. Ótimo. Mas só mais uma pergunta. Então, os valores internacionais estão dispostos? Hoje a gente já tem recursos aplicando. Então, se a gente quiser, no caso, prorrogar ou fazer novos recursos, a gente tem que buscar novamente, né? A questão de que, tendo capacidade de endividamento, as agências têm interesse em investir. Né? Inclusive, a presidente se me der a liberdade, como que se conseguiu o recurso com os franceses, foi a própria presidente, então ela era coordenadora do programa JAICA na Casan, e ela estava em Brasília para resolver uma questão da JAICA, esperando na Secretaria do Tesouro Nacional, e do lado um francês implorando que ele precisava, que eles tinham interesse em investir no Brasil. E aí ela disse, olha, a Casan tem interesse, o Estado de Santa Catarina está precisando de recursos para saneamento. Foi daí que começou. Isso foi em 2010. Por isso que ela é presidente da Casan hoje. Exatamente. Então, foi uma coisa inusitada. Né? Então, eles estão dispostos. Nós já até ultrapassamos o nosso tempo, nós como passou rápido, né? Presidente, rapidamente, assim, com relação à questão de drenagem, macrodrenagem, e a questão de água. Nós temos, por exemplo, no litoral de Santa Catarina, um grande desafio de falta de água. Né? Não é de falta de água nas torneiras, é de falta de água para tratar até. Principalmente porque os nossos litorais a maioria deles com exceção aqui do sul do estado, os do norte do estado não tem mananciais de água para ser captado. Nós temos dificuldade com captação de mananciais de água. A política de água da SAMAI, da Casan, como é que ela tem evoluído? Também é nesse sentido? A gente tem feito um trabalho agora de segurança, né, um programa de segurança da água. A gente tem contato agora com a Defesa Civil até para aproveitar essas regiões onde tem mais, né, questão de águas de chuva, então, para a gente aproveitar. A Casan não trabalha com drenagem, mas trabalha com abastecimento, mas a gente vem em contato com a Defesa Civil para fazer um reaproveitamento melhor. E a Casan vem estudando novas tecnologias, justamente com pesquisa e desenvolvimento, que é até uma meta dessa gestão atual, para que a gente possa, então, estar atendendo essas regiões mais críticas do estado de Santa Catarina. Quer fazer uma pergunta? Ótimo. Francisco, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, eu queria saber só em relação aos municípios que a Casan toma, se caso o município queira tocar propriamente o esgoto mesmo, em si, ou a água,
vocês têm levantamento do valor que vocês já investiram lá naquele município, que tenha uma saída para o município tocar esse serviço, né, de abastecimento? Contabilmente, nós temos tudo imobilizado. Hoje que a Casan tem, tudo que é investido no município, seja ele melhorias ou ampliações e coisas, isso é imobilizado da Casan. Então, hoje, a Casan tem condições dela levantar o que foi investido, e se foi amortizado já, porque tem a questão da amortização que foi investido, mas tem o recolhimento da tarifa ao longo do tempo da concessão. Então, todo esse trabalho a gente tem desenvolvido. Nós temos uma assessoria de planejamento que tem todos esses dados, principalmente porque, hoje em dia, se um município manifesta interesse em firmar um contrato de programa, nós temos que fazer um estudo de viabilidade, temos que ver o plano municipal de saneamento do município, que no plano municipal tão previsto é o planejamento do município para água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Nós pegamos ali o que está previsto a curto, médio e longo prazo e projetamos numa planilha de viabilidade econômica para avaliar se a concessão é viável para 30 anos, 25 anos ou 20 anos. Né? E se o município encerrar a concessão, a Casan tem condições de levantar esses quantitativos aí, esses valores, né? Nós temos isso. Claro. Só o que ele citou aqui é que alguns municípios também, quando eles são menores, que eles têm a possibilidade de buscar recursos, a Casan ela orienta também a questão de projeto, de fiscalização da obra, e depois a gente acaba ajudando também na operação do sistema. Então, o município ele sempre acaba trabalhando junto. Às vezes, o município quer só água e a gente trata o esgoto e vice-versa. Então, também tem essa questão de trabalhar em conjunto. Bom, senhor presidente, eu confesso que há 40 anos, frequento a Praia da Armação, numa rua que tem ali, na minha rua, e há 40 anos eu vejo o esgoto correndo lá na praia, cada vez mais. Né? Nós somos omissos nesses 40 anos de tratar o esgoto que corre a céu aberto numa praia, que foi considerada agora a cidade com a segunda mais receptiva do Brasil, segunda cidade mais receptiva do Brasil, e a 18ª praia mais bonita do Brasil também, correndo o esgoto tratado há 40 anos. A nossa ineficiência de fazer isso. Né? Mas a gente sabe também, a gente tem um país muito grande, com muitos desafios, né? Às vezes há muita compreensão, enfim. Presidente, eu fico à disposição para, se a senhora quiser fazer mais algum esclarecimento. Fábio? Não, em Penha nós temos 75 milhões de reais dos japoneses. Né? Tá, como é que está isso? Está parado? Isso aí já foi. Perdemos. Eu, na época... O japonês tirou do escopo. Né? 75 milhões. Na época, nós fizemos o abaixo-assinado, a comunidade se mobilizou, fizemos reunião na paróquia, houve uma força política toda organizada pela Casan, por alguns vereadores, mas, lamentavelmente, o prefeito teve uma decisão de privatizar o sistema que foi terrível para o município de Penha. E agora a gente vê Pissarras avançando significativamente, enquanto que nós não construímos 1 metro cúbico de tratamento de esgoto no município, que é plano, que é fácil de tratar, que não seria muito difícil, né? Com 65 milhões. Houve a privatização agora, a empresa vai colher o que dá, dizendo que trata água. Quando se for para apertar, acaba não fazendo. O que a gente sente nos interiores? Fazem os planos municipais de saneamento básico, conseguem em 30 anos para as empresas privatizadas tratar o esgoto. Essas empresas exploram, usam 10, 15 anos o sistema de água, ganham dinheiro e vão embora, não tratam absolutamente nada. Às vezes, por exemplo, eu já fiz levantamentos em alguns municípios que, se for cumprir o plano de saneamento básico aprovado por audiências públicas, significa que a empresa poderia fazer 1/3 de uma rua a cada ano. Porque às vezes o município tem 500 ruas e ele tem 30 anos para tratar 500 ruas. Isso significa que ele poderia fazer 1 metro, alguns metros por ano, né? Por obrigação contratual. Isso é um absurdo, uma violência. O deputado colocou muito bem aqui a questão dos planos de saneamento. Né? A gente sabe que muitos foram feitos, né, sem muito conhecimento técnico, mas a Casan, justamente, nos nossos contratos hoje, a gente, pela lei 11445, que é a lei de saneamento, a gente tem todo um plano de metas a cumprir dentro do nosso contrato de programa, e a gente vem orientando justamente as prefeituras a revisarem os planos a cada 4 anos, que é previsto em lei.
Já as empresas privadas não acompanham esse Porque plano de saneamento. o que acontece nas empresas privadas? São manipuladas, né, pelos governos, principalmente pelo governo de pequenas cidades, que não tem fiscalização, as tais das agências reguladoras, né, que também são manipuladas por essas empresas. Então, o fato é que a gente sabe disso aí e temos que enfrentar isso aí, sabe? Esse negócio de deixar na mão dos pequenos prefeitos, prefeitos dos pequenos municípios, cujas empresas que exploram a água têm muito poder econômico, tem muito poder político, aí as agências reguladoras também não funcionam com relação às empresas, enfim. Presidente e Fábio, obrigado pela presença de vocês aqui. Né? Agradeço. Não, a nossa frente parlamentar ficou um pouco desfalcada hoje pela ausência de uns importantes membros, mas não menos qualificada pela presença de vocês aqui. Certo? Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de convidá-los para o final do ano, talvez aí no mês de novembro, vocês voltassem aqui na frente parlamentar para passar o relatório do ano. Olha, nós investimos tanto, construímos tanto, avançamos tanto, a previsão de avançar para o ano que vem é essa, para que a gente também ajude a defender a Casan, né? A gente quer ser parceiro da Casan. Eu acho que a Casan é aquela que tem condições de fazer de verdade, porque ela tem o recurso, ela tem a estrutura, ela tem a expertise. A gente tem que defender essa empresa pública. Tem muita gente soltando a faca na empresa, nesse modelo de empresa pública, mas eu acho que, no caso da Casan, ela tem um resultado extraordinário. E onde ela não avançou, não foi porque ela não quis, porque, efetivamente, ela não pôde avançar. Tá? Então, vocês têm aqui um defensor do órgão, sempre que precisar, vem a nossa comissão, vem o gabinete do deputado Ivanates, porque a gente vai ser ferrenho defensor aqui da Casan. Muito tá obrigada. Bom? Deixa um abraço para o governador do estado, a gente está torcendo muito por ele, que o sucesso dele também é o nosso sucesso. Né? Muito Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É isso. Boa noite a todos.